saber olhar direito. Quem são as pessoas que mandam no mundo hoje? Então, depende do nível de até onde você quer ir, né? Ah. Tem vários níveis. Vamos supor, quem manda nesse bairro aqui? Tem alguém que manda. E geralmente não é quem parece. E geralmente tem a ver com a margem da sociedade, né? Tem a ver com o que é oculto. Um condomínio, tem quem manda. E muitas vezes não é o síndico. Tem um morador que é meio brabo, que é ele que manda. É a mulher do síndico. Ela A chegou mulher, assim, benzinho, faz isso provavelmente, aqui pra gente. a mulher do síndico. Ele parece, mas ela pede Então, pra ir assim, com carinho. quem manda no prédio? Tem um cara. Quem manda no bairro? Quem manda na cidade? Quem manda no estado? Quem manda no país? Aí você vai indo. Geralmente quem manda é quem tem mais dinheiro, mais poder e mais poder de matar, né? Porque esse é o verdadeiro poder, né? É Poder porque eu de matar. acredito que o cara que manda, ele não quer ser visto. Não quer, lógico, pô, ele não é burro. Então, assim, sei lá, vou dar um exemplo aqui. O cara do PCC é o Marcola, é o dono do PCC. É a fachada, Cara, né? eu duvido, ele é um gerente ali, Sim, tem pô. quem manda no Exatamente. Marcola ali. Ainda tem o problema, pra quem assiste aquela série The Blacklist, que é sensacional, cada episódio é baseado em fatos reais, por mais estranho que seja. Tinha um episódio que tinha eu vou adaptar as palavras aqui para não prejudicar o canal. Tinha um episódio que eu acho que é o segundo episódio da primeira temporada, que é até com a Isabella Rossellini, que faz o papel. Ela era uma mulher que lutava contra comércio ilegal, obviamente, dos pequeninos. Comércio dos pequeninos. Sim. Ela liderava esse esforço no mundo. Nós somos contra esse tipo de maldade que fazem. Descobriram, vou dar um spoiler, tá? Que a série já tem anos. Descobriram que ela que coordenava. Ela lutar contra era o disfarce dela. E dava pra ela a informação de quem tava indo atrás. Exato. E ela até, às vezes, forjava algumas prisões, por exemplo. Eu prendi não sei quem. Era um cara que era concorrente dela que ela já queria prender. Entendeu? Isso ensina muito pra gente. Então, quem manda no mundo? Primeiro, quem manda no mundo não aparece, ou ele aparece como aquele que luta contra os caras do mal. Porque esse é o disfarce dele. Então, quem manda no mundo é esse pessoal aí, que a gente chama de filantropata. É o filantropo e psicopata. Uhum. É o cara que faz filantropia pra esconder a sua psicopatia. Mas tem alguns que já são conhecidos, assim, né? Não é possível que tem alguém acima de um Jorge Soros. Será que tem alguém assim? Tem? Então, é porque aí você vai subir, por isso que eu tô falando. Uhum. Você começa no prédio, aí você vai pro bairro, a cidade, o país, o continente, o hemisfério, o globo. Aí depois você chega no globo, aí você começa a seguir pro nível cósmico. Você sai do material, vai pro espiritual. Entendeu? É quem você nunca viu mesmo. Aí eu chamo esse processo de você entender quem manda de a jornada do conhecimento. A jornada do conhecimento você começa estudando na escola matemática, física, química, biologia e tal. Se você realmente ama o conhecimento, você aprende a estudar por conta própria, você fala, eu quero saber mais. Aí você vai estudar a filosofia, você vai estudar a filosofia da ciência, vai estudar a filosofia da religião, vai estudar a filosofia da arte, que é a estética. Você vai estudar o que está acima, né? Porque o Aristóteles ele tem um livro chamado Ética Nicômaco. Nesse livro, ele separa os níveis de conhecimento que existem. Então, você tem, por exemplo, a tecné. Tecné é a arte, mas não é no sentido de arte de você pintar um quadro. É a arte de você dominar uma técnica. Por exemplo, o dentista. O dentista é um artista que domina a técnica de consertar o dente das pessoas. Acima da tecné, você tem a episteme, que é a ciência mesmo. O que é a ciência? É o cara que chega pro dentista, em vez dele falar, peraí, eu que sei arrancar os dentes, ele fala, eu desenvolvi uma técnica nova de um jeito muito melhor de arrancar o dente. Ou seja, ele fez uma pesquisa e descobriu novas técnicas e substâncias e estilos de fazer o serviço. Uhum. Então, o cientista, ele é o pesquisador que dá base pro dentista ou pro cirurgião fazer as coisas. O cientista, tem um médico que ele é médico só prático e tem um cientista que está desenvolvendo esses conceitos. Agora, acima da episteme, que é o cientista, você tem a filosofia. A filosofia vai estabelecer as bases de raciocínio para o cientista fazer a pesquisa dele. Então, a maioria das pessoas enxerga só essa técnica do cirurgião, o contador. Ele não entende a ciência que está por trás e nem a filosofia por cima da ciência.
Então, quando você chega nesse nível da filosofia, você fala, caramba, peraí, é mais interessante do que eu imaginava. E quando você chega nesse nível, você chega no espiritual, não tem como. Porque até quando você dobra a esquina do ateísmo, você está no espiritual, como a gente falou. Você está nas crenças, né? Você vai entender a dinâmica das crenças. E aí, quando você chega no espiritual, você tem vários caminhos. Você pode ir pelo cristianismo, você pode ir pelo islamismo, você pode ir pelos misticismos, a Kabbalah, né, o Sufi, por aí vai. E aí você vê que tem a mesma estrutura de briga de poder que tem no mundo físico, que tem no mundo espiritual. Todos esses caminhos vão levar no mesmo lugar? Não. Tem cristianismo, tem uns que aí você dobra na esquina, aí tu não chega no... O islamismo, o judaísmo... Você pode ver tudo de cabeça para baixo, né? O Marx falava que ideologia é a visão distorcida da realidade, né? Que ele tirou de um filósofo chamado Destutt de Tracy. Então, o que ele dizia? Que a ideologia é quando você vê o mundo de cabeça para baixo, ao contrário, né? É quando um proletário vê o mundo como o patrão dele. Ele tinha que ver o mundo como trabalhador, como funcionário. Então, assim, às vezes o cara enxerga o mundo, mas enxerga de cabeça para baixo, né? Porque ele acha que Deus é do mal, o inimigo é do bem, tudo invertido. Ao invés dele lutar pelo bem, ele acha que está lutando pelo bem, mas está lutando pelo mal. Então, se nosso mundo é cheio de engano, e isso a gente aprende rápido, né? Você vê o sol nascendo e se pondo, pela ciência o sol está parado, né? Você olha, por exemplo, dentro do rio, aí você vê um peixe ali. Se você der uma flechada no peixe daqui de fora, no lugar onde você está vendo, você vai errar. Porque a maneira como a luz anda na água faz o peixe estar um pouquinho para o lado. Então você sabe que é um engano. O eco, né? Você escuta o barulho vindo daqui, mas na verdade está lá, porque bateu e voltou. Então o mundo é cheio de engano, né? Os animais se camuflam, né? A cobra se esconde. Então o mundo é lotado de engano. O mundo espiritual também. Então quem manda no mundo? Depende do nível que você está subindo. Qual nível, até que nível você quer chegar. Se você vai parar na geopolítica, quem manda no mundo são grupos que têm mais do que muito dinheiro e muitas armas. Tem muitos cientistas, porque um cara que eu acompanho muito o trabalho dele, que é o Eric Weinstein, que ele tem doutorado em física e matemática em Harvard, ele era diretor do fundo de investimento do Peter Thiel, que era o Thiel Capital. Peter Thiel é um dos caras que apoiou o Trump aí, então, um bilionário, que, curiosamente, ele tem uma empresa de tecnologia de espionagem chamada Palantir Technologies, que ele vende essa tecnologia para a CIA para espionar os americanos, espionar os apoiadores do Trump, né? Então o Trump é apoiado por um cara que dá tecnologia para a CIA espionar. É isso, cara, tá meio contraditório isso. Tá meio estranho, né? Mas o grande pra saber tá se os caras estão apoiando mesmo, sei lá. Vai que tem um traíra ali, alguma coisa do tipo. O grandão, ele tá em todos os lugares. Ele é muito grande para estar... Sim. Né, só de um lado. Só, ele equilibra a balança do jeito que ele quer, eu imagino. O Larry Fink, ele falou agora, Larry Fink da BlackRock, né? Os cara, e aí, quem que vai ganhar? Ele fala, não tô preocupado com isso. Os dois que a gente tem boa relação com todo mundo, que ganhar tá bom. Não se preocupem com isso. Qualquer um deles vai jogar a regra do nosso jogo. Se você pega um cara desse, um Larry Fink, que é CEO de um fundo de investimento que é a BlackRock, né? Um hedge fund, que tem, acho que 10 trilhões de patrimônio, sob gestão, né, sob custódia, esse cara, o PIB dos Estados Unidos é 17 trilhões. Então ele tem mais da metade do PIB dos Estados Unidos de gestão de patrimônio. Esse cara consegue mandar no mundo, mas ele não manda sozinho. Não é tudo que ele quer que acontece, porque não é absoluto o poder dele. É um conflito de grandes ali também. Ele não é único. Tem peixes grandes que estão brigando. Então quando você vai... Agora, o Eric Weinstein, ele nos ensina que não é só você olhar quem tem muito dinheiro, é você olhar quem tem os melhores cientistas. Porque os Estados Unidos não ganharam a Segunda Guerra Mundial porque eles tinham muito dinheiro, eles ganharam a Segunda Guerra Mundial porque eles criaram a melhor arma. E eles só conseguiram criar a melhor arma porque eles tinham os melhores cientistas, que é o Projeto Manhattan lá, do filme Oppenheimer, para quem... Então, quem manda no mundo? Quem tem os melhores cientistas e por isso tem as melhores armas. Também. Hoje os melhores cientistas estão na mão dos Estados Unidos? Uma boa parte tá. Ou na Rússia. Também, só que projetos secretos, né? Na China. Totalmente na China também. Só que na China ninguém fala. A gente não sabe. E na Rússia exatamente. Também ninguém sabe. É mais oculto. Mas os Estados Unidos ainda tem um grupo, porque os maiores gênios estão lá, né? Mas eles estão lá tudo disfarçado também, né? Você pega um cara que está trabalhando no Medallion Fund, né?
que é do Gene Simons. Ele faleceu recentemente. O cara era um gênio da matemática. Um dia a esposa dele falou, por que você não usa isso aí para ficar bilionário? Ele falou, boa ideia. Aí ele falou, vou criar um modelo matemático para a gente prever a oscilação da bolsa americana e ficar bilionário. Aí ele criou uma empresa chamada Renaissance Technologies, e nessa empresa ele chamou os gênios amigos dele, eles montaram vários algoritmos lá, e é o fundo de investimento que tem a maior performance da história. Ninguém sabe como é que ele faz, é um segredo deles. Dizem que ali estão cientistas também criando novas armas, disfarçados de estar trabalhando para um fundo de investimento. Teve um brasileiro que fez isso aqui no... Fez? Também você chegou... É o... Hindenburg. O Hindenburg, Melão. Você sabe quem é? Sei quem é, que é o considerado maior gênio aí. Que é o maior QI do Brasil. 233, sim, tudo, sei quem né? é. Parece ele que fez isso. Ele fez. Sim. Ele tem um dele que faz isso. Então, aí, no nível dele eu não sei como é que tá, mas nos Estados Unidos... É porque ele Unidos, não tem um engenheiro pra pôr, porque pra você mexer na bolsa não é só prever, você tem que ter também o capital de investimento ali, você tem que ter, são várias estruturas, né? Mas então, Isso dos Estados Unidos... Dizem que a maior equipe de física e de matemática que existe, uma das maiores equipes, é a equipe do fundo lá do Medallion Fund da Renaissance Technology. Então, dá pra você desenvolver novas bombas atômicas ou novas armas ali sem ninguém perceber. Então, porque... Isso ajuda você a mandar no mundo. Não é só você ter o dinheiro, você tem que ter os melhores cientistas e as melhores armas. A arma hoje, eles dizem, por exemplo, os dados hoje, por exemplo, é um valor grande. Sim. Você ter os dados, é o novo petróleo e tal. Sim. Armas, necessariamente, não precisam ser bombas. destrutivas. Não bombas. As armas hoje podem estar aqui, ó. Sim, se aboba o cara, isso aí. enfim... Tigrinho é uma arma. Você acredita que o tigrinho é uma arma? Por um lado saqueando um país aí. É igual outro dia eu tava num podcast lá e a gente tava conversando, o cara falou, mas a gente não tá em guerra. Eu falei, lógico que tá, pô. Nós sempre estamos em guerra, pô. A guerra nunca para. Você acha que para, mas nunca para. A guerra envolve psicologia social, filosofia, antropologia, sociologia. Nunca tivemos paz, envolve isso tudo. Trabalhos acadêmicos que criam novas tendências, né? Por exemplo, tem um livro do cara chamado Joseph D. Douglas. O nome desse livro eu vou mudar o nome. Sabe aquela farinha que os caras usam para ficar alegre? Uhum. Então, é a farinha vermelha, o nome do livro. Red, só que em inglês, né? Uhum. Coca-Cola vermelha. Uhum. Red Coca-Cola. Nesse livro ele mostra que os russos tinham um plano de favorecer e incentivar os americanos a usar substâncias ilícitas para que a juventude toda americana ficasse doidaça e se tivesse uma guerra eles teriam incapacitado para ir para a guerra. Pô. Isso está acontecendo. Isso é um equipamento tá rolando. Está acontecendo lá nos Estados Unidos, está extremamente explodido internamente por uso de existe anfetamina. Eu sou muito honesto de separar o que é documentado e o que é conspiratório ou especulativo. Existe uma especulação que muitos vão dizer que é muito bem documentada, mas como eu não peguei o documento, eu não vou dizer que é. Que, por exemplo, o Kurt Cobain, que era o vocalista do Nirvana, ele estava sendo parte de um projeto da CIA, exatamente disso, de pegar uma substância, que eu também... É uma substância que as letras formam, por exemplo, a palavra Lucy in the Sky with Diamond, que é a música lá dos Beatles, né? Se você pegar a primeira letra de cada palavra que eu falei, a ideia era pegar essa substância que estava surgindo e fazer a garotada americana, que era tudo marxista, usar isso aí para ficar fora de combate. E aí, quando esse cara chegou e falou, não quero mais jogar esse jogo, não vou mais incentivar o uso dessa parada, passaram o cerol nele. Caraca, não foi uma queima de arquivo. Não foi uma auto-eliminação. Entendeu? Nossa. Existe essa especulação. Quer ver outra? Isso é altamente especulativo, não tem essa... Eu sabia o nome do cara que revelou isso, mas eu esqueci. No final dos anos 80, um grupo de CEOs de gravadoras grandes nos Estados Unidos chegaram e falaram o seguinte, olha, se reuniram, eles sempre se reúnem, né? É igual na política, você vê os caras que são inimigos, eles estão sempre conversando. Me ajuda nisso aqui que eu te ajudo. No meio, né? Eles vivem no mesmo... É padrão. No mesma quadra. Eles jogam contra, mas no mesmo faz parte, né? Sem um time, você não tem o... joga no mesmo sem campinho. O Corinthians e o São Paulo jogando, você não tem o troféu, o ingresso, você não tem a televisão, né? O pay-per-view. Precisa ter, né? O inimigo para ter o frisson.
Então os caras se reuniram e falaram, agora é o seguinte, a gente tá com vínculo com as empresas carcerárias nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que tem mais gente no cárcere do planeta, né? Mais de 2 milhões de pessoas. E ao contrário do que geralmente acontece aqui, lá essas instituições são privadas. Então, quanto mais gente o cara tem dentro do prédio, mais ele ganha dinheiro do governo. Então, existe um interesse que aumente o número de pessoas lá, o número de pessoas fazendo coisa errada para parar lá dentro, porque eles ganham mais grana. Então, o que eles combinaram? Vamos fazer música criticando o sistema, criticando as forças de segurança, para incentivar a garotada a fazer bobagem, para eles acabarem lá no Chilindróis e gastar mais grana. Então eles começaram a fazer músicas que geravam esse ódio na galera. Caramba. Isso é uma arma. Isso, mas o daqui é estatal, né? Porque aqui também estão as músicas que incentivam, né, a galera? Incentiva também. Às vezes vem na rebarba. Cultura, né? Vem na rebarba. Mas tem várias outras indústrias que se dão bem no cenário caótico, né? Porra, eu falo. Várias. A tristeza de um é a alegria do outro. Lógico. Teve um maremoto ali, acabou com a casa de todo mundo, o cara que vende material de construção vai vender pra caramba. Não, e os caras estão fazendo isso agora lá em Kiev, né? Eles já combinaram quem que vai ter os contratos de reconstrução do país. Já tá tudo certo, são trilhões de dólares, né? Eu tenho muita raiva de pensar que eu tô sendo manipulado. Assim, mas todo nós, né? Você também tem esse sentimento não assim? Não, mas você pelo menos você tá livre disso aí. Você não, livre total não. Mas você consegue várias vezes entender. eu erro também. Não é possível, você erra? Claro, pô. Às vezes eu me engano, falo, pô, me enganaram, hein, cara. Várias vezes. E eu fico revoltado. Fui usado. Pô, me enganaram, cara. Pô, parabéns aí, você me enganou legal. Vocês são beiaco mesmo. Mas a Bíblia fala, vigiai e orai incessantemente, porque o inimigo está ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem taragar. Então, tô sempre vigiando. E sempre olhando o lobo em pele de cordeiro, né? Eu tava falando isso no meu canal no YouTube hoje, né? Que a gente não pode esquecer que Jesus foi muito enfático quando ele falava que tem muito lobo em pele de cordeiro. O que significa isso? Tem um monte de cordeiro aí, de gente boazinha, que na verdade é lobo, disfarçado. Claro. Entendeu? Claro. Então, esses são esses caras que mandam no mundo. Esses que são os perigosos. A maioria não aparece, e quando aparece, ele aparece como filantropo. Aí você fala, você não é filantropo, você é filantropata, né? Você falou, a gente tá sempre em guerra.